Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais uma vez jornalismo do cotidiano para vocês. Faz tempo que eu não trago aqui para vocês um jornalismo do cotidiano, né? Falar de algumas coisas. Ficamos aí o mês de julho basicamente falando sobre músicas e tudo mais. E agora vamos voltando aqui com outras temáticas, né? Outros temas aqui para o canal. Vamos falar hoje especificamente sobre o cenário atual do jornalismo, em especial aqui no Brasil, e como que podemos analisar este cenário no nosso país. Eu trouxe há algum tempo atrás alguns vídeos falando sobre o jornalismo atual, o cenário do jornalismo. Especificamente eu falei sobre se era vantajoso para os atuais formadores de opinião, para quem estava saindo da faculdade, se era interessante se formar em jornalismo e ser jornalista nesse atual cenário, né, no que a gente está passando. O vídeo de hoje é basicamente para a gente falar sobre o cenário do jornalismo perante o que nós temos de governo, perante o que nós temos em relação à pandemia e outros assuntos aí que foram aflorando nos últimos tempos, pelo menos ali a partir de 2018, né, quando a gente teve a eleição do Bolsonaro, e partindo desse princípio para o que a gente está chegando hoje. Então eu fiz alguns pontos, né, elenquei alguns pontos que eu vou falar aqui para vocês sobre o que eu acho que hoje o jornalista pensa em relação ao seu futuro, pensa em relação à sua profissão. Ah, Nicolas, mas a gente deve levar isso em consideração e tal. Eu particularmente acho que nós temos que levar alguns pontos em consideração pelo que nós estamos vendo do nosso atual cenário jornalístico. Mas eu não vou falar assim para vocês, nossa, vocês têm que fazer isso, vocês têm que encarar isso. Não, vai de vocês, que são atuais jornalistas e que estão neste grande meio, analisar se isso é vantajoso ou não, se isso faz parte do seu dia a dia ou não. O primeiro ponto que eu levantei foi que grandes corporações não são um grande objetivo dos atuais jornalistas. Grandes corporações que eu falo, exemplo, a Globo. Ah, mas isso é uma grande coisa para o jornalista. Sim, é uma grande coisa. Mas ao mesmo tempo que isso é uma grande coisa para o jornalista, nem sempre o atual jornalista ou aquele que está saindo da faculdade pensa tanto nisso. Principalmente pelo que nós estamos vendo do atual cenário dessas corporações e também de assuntos que acontecem dentro das corporações. Então, sobre os casos de assédio, sobre os casos de demissão, você fica velho, você não serve mais para a corporação, você faz alguma coisa, você não serve mais para a corporação. Se você passou por aquela corporação e saiu para ir para outro lugar ou foi demitido por alguma questão, você acaba não voltando, eles acabam não contratando novamente esses jornalistas. Acontece muito, principalmente na Globo, de que eles não recontratam profissionais, eles sempre vão renovando o cardápio, né, renovando ali a mesa de jornalistas, as mesas de diretores e tudo mais. O cenário do jornalismo, né, o cenário da faculdade de jornalismo, ele está sempre renovando os jornalistas e sempre trazendo grandes destaques. Então eu vejo que as grandes corporações não são tão o objetivo assim dos atuais jornalistas. O jornalista também busca pela independência. Pode ser tanto a independência financeira quanto propriamente a independência de ele controlar o seu trabalho. Então ele acaba se indo para outros lugares, né, indo para outras profissões dentro do ramo jornalístico, que acaba deixando ele mais independente, que é o que eu aponto no meu terceiro quesito sobre os atuais jornalistas, que é o crescimento dos redatores freelancers e terceirizados. Lembrando que o terceirizado, às vezes, ele vem de uma agência de marketing ou ele vem de uma assessoria de imprensa. Isso não é tão comum acontecer. O que acontece mais é o jornalista freelancer, que ele tem um MEI, né? Então ele é um microempreendedor individual, presta serviço para uma empresa e a empresa paga em cima desse MEI que ele acaba emitindo nota fiscal. Então muitas vezes acontece das corporações ou de redações ou de agências e tal contratar esses jornalistas freelancers, que eu já falei sobre jornalismo freelancer, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. Então
que eles preferem trazer esse jornalista, principalmente que quando você utiliza alguém que é pessoa jurídica, que você vai emitir uma nota fiscal, muitas vezes, ou na maioria dos casos, né, ou quase sempre, você não precisa estar pagando os benefícios como vale transporte, o vale refeição, e isso acaba não sendo uma coisa dentro do contrato. Se isso for determinado dentro do contrato, ok, tudo bem, mas isso vai entrar no valor final do salário da pessoa, principalmente se ela tem que se deslocar da casa dela para a redação. A pandemia e também a questão política trouxe uma maior intolerância aos jornalistas, aos grandes jornalistas, né? Mas isso também respinga um pouco na categoria que está mais embaixo, que está começando, que ainda está se entendendo dentro do jornalismo. Então, essa maior intolerância da população perante ao jornalista. Então, a população nem sempre vai acreditar no jornalista, nem sempre vai acreditar naquela informação, vai achar que é alguma coisa relacionada à política, ou vai achar que aquele jornalista comunista, fascista, que quer acabar com o país, que não consegue ver o lado positivo do país. Por mais que, na minha opinião, mas aí eu não quero entrar no mérito de política, eu acho que o nosso cenário ele é muito mais negativo do que positivo em boa parte das coisas. Tudo bem, a mídia faz questão de mostrar o lado negativo? Sim, isso é até uma coisa que a gente pode até conversar depois. Mas, ao contrário disso, né, pelo outro lado da história, o lado político, o lado do governo, do presidente, do prefeito, do vereador, ele não consegue controlar isso. Ele não consegue mostrar ali o bom, porque sempre vai acontecer alguma coisa que vai dar errado, que vai acabar prejudicando, que vai acabar trazendo uma história, que vai acabar trazendo uma questão, uma dúvida, um questionamento que a pessoa até não vai conseguir responder. Não adianta o cara vir lá no palanque dele ou então numa coletiva de imprensa falar, aí vem uma questão do jornalista e o cara não sabe responder. Isso também chega a ser uma maior intolerância, principalmente pelos nossos exemplos, principalmente como temos aí no caso o exemplo do presidente, que toda vez que encontra um jornalista que ele não gosta, acontece alguma coisa, causa uma polêmica que é depois noticiada. No mesmo sentido da pandemia e no mesmo sentido da intolerância, a pandemia fez crescer o ódio pelo jornalismo, porque as pessoas sempre acham que o jornalismo ele trabalha mais com a parte ruim. Eu quero deixar claro para vocês uma coisa, que assim, a parte boa ela vem. Só que você de casa que assiste ao jornal, o noticiário, o boletim, o que for, você se dá mais ao trabalho de assistir a notícia ruim e ir lá nas redes sociais e comentar dela, do que propriamente você ver as notícias boas e ir lá nas redes sociais e comentar. O que traz a audiência pro jornalismo, o que você vê, né, dos telejornais, ou na rádio, ou na internet e tudo, é tudo notícia ruim, ou é tudo notícia mais pra baixo, ou é tudo notícia que não vai melhorar, ou é coisa que não vai dar certo. É sempre a notícia que é mais pra baixo. Então a própria audiência que é criada pelas pessoas que assistem, para você que está aí do outro lado da tela, para mim também que faço parte dessa audiência. Mas a audiência, ela prefere assistir a coisas ruins. Ela prefere ver notícias ruins. Ai, Nicolas, mas eu não gosto de ver notícias ruins. Gente, não tô falando que você precisa gostar. Eu falo que o que dá audiência, o que chama a pessoa é a notícia mais para baixo, a negativa. Um assalto, um roubo, aumento de não sei o que, preço mais alto da gasolina, por exemplo, do gás de cozinha. Isso sempre atrai a pessoa. A notícia boa, que muitas vezes acaba ficando no final do telejornal, a pessoa já foi lá e desligou a televisão. Então, não adianta ter as notícias boas se, por um lado, o jornalismo joga tudo isso mais pro final, né, para encerrar o jornal como se fosse muito bom, né, como se as coisas fossem muito boas, né, como se a vida fosse muito boa, e a pessoa acabar não assistindo porque ela foi lá e já desligou a televisão. Agora aqui vem uma crítica aos próprios jornalistas. Eu vejo algumas reportagens muito mal elaboradas ou muito mal pautadas. A questão da pauta, que acho que todo mundo sabe, seria
aquelas primeiras informações que as pessoas têm, né, que o jornalista tem, para ele conseguir fazer o telejornal ou para ele fazer aquela reportagem. Então eu vejo que algumas dessas reportagens, elas estão muito mal elaboradas. O jornalista, ele está muito mal assessorado aonde ele está fazendo as coisas e ele repete muito as informações porque ele não sabe o que dizer. Eu vejo muito isso no jornalismo local, não querendo criticar os colegas jornalistas locais. Tem muitos com muita qualidade, muito bons e que se destacam bastante, mas às vezes é uma notícia que não tem nem tanta relevância assim e o jornalismo fica insistindo até não poder mais. Você vê muito do jornalismo, por exemplo, que o Datena apresenta, isso tem muito na rádio, por exemplo, aquele jornalismo que insiste no assunto, né, que a tragédia e tudo, tem bastante disso. Algumas coisas que a pessoa vai lá no local, né, vai fazer o in loco e não é bem aquilo, ou então a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela foi muito mal pautada pelo diretor de jornalismo, a pessoa chega lá e não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Tem o TP, né, que é o teleprompter, que fica atrás da câmera para o jornalista ver, então acho que tinha que, pelo menos o jornalista que está dentro do estúdio. Mas o que está fora, ele precisa saber muito bem o que ele está falando, ele precisa entender muito bem a reportagem para depois você não chegar no final dela e não ter uma conclusão. Ou as pessoas olharem e falar assim, nossa, mas é isso? Eu estou assistindo jornalismo eu tô assistindo o jornal para ver isso? Não é bem isso que eu queria ver. Então, tem muito ali também do jornalista. Essa questão do jornalismo forte, da tragédia e tudo, o jornalismo hard news, aquele que tá dando a notícia na hora, ele tá cada vez mais hard, ele tá cada vez mais forte em cima das pessoas, e isso tá deixando o jornalista e o jornalismo e o telejornal muito triste e muito para baixo, porque eles insistem em estar trazendo a veracidade cada vez mais da notícia e levando o telespectador para dentro da ação, para dentro daquela notícia. Uma coisa boa que foi a criação dos podcasts e canais do YouTube. Mais jornalistas vieram para o YouTube, criaram os seus podcasts que estão nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Globoplay e tudo mais, nessas plataformas. Então a gente tem muito mais criação disso, justamente porque existem esses jornalistas independentes e eles estão trazendo isso para dentro da sua pauta, né, para dentro do seu mundo, ou as próprias grandes corporações estão investindo nesta área, estão investindo mais no conteúdo da internet e do conteúdo do podcast, que também acaba sendo na internet. Novos cursos, esses jornalistas grandes, né, esses que já são consagrados aí, estão trazendo bastante cursos. E, consequentemente, isso leva aos novos ares para esses antigos jornalistas, os que já estão praticamente se aposentando ou os que já são bastante consagrados, estão trazendo esses cursos para ajudar os novos jornalistas ou até mesmo aqueles jornalistas que querem se renovar e querem ir para uma outra direção, querem trabalhar com uma outra coisa, quer sair, por exemplo, da televisão e trabalhar com rádio. Também isso está acontecendo no atual cenário do jornalismo. Temos a questão das fake news e os prós e contras das informações, né, do crescimento da informação. A gente tem muitas fake news dentro das redes sociais. O jornalista tenta trabalhar isso para trazer a informação para a pessoa, que é boa, que vai dar certo, que olha, isso aqui tá errado, vocês estão analisando errado, não é bem assim, vamos corrigir, vamos falar, ó, isso é fake news, ó, a informação não é bem assim. Então, o poder das pessoas de trazerem a informação também está trazendo as fake news. Então, é bastante interessante a gente prestar atenção no que nós divulgamos nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram e tudo mais, o que nós estamos divulgando, para justamente a gente não estar divulgando uma informação falsa. E a pandemia trouxe muito disso, principalmente em calendário de vacinação, vacina que venceu, contrato que não foi feito direito. Então que a gente precisa prestar bastante atenção nisso, que a gente não pode deixar-se levar por coisas assim que, isso aqui eu acho interessante, eu vou compartilhar. Não, tenta checar se aquilo é verdadeiro ou não. Se for verdadeiro, você compartilha. Se não for, você informa a pessoa que divulgou ou onde você viu aquela informação que aquela informação está errada e aquela informação é fake news. Porque você repassando, você vai estar repassando a desinformação. E não é isso que a gente quer nos dias atuais, né? Então precisamos ter bastante cuidado com isso. Eu acho que esse é o cenário que nós temos atualmente do jornalismo. Se você aí que está assistindo
é jornalista, acha que eu falei alguma coisa errada ou acha que faltou alguma coisa. Deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber o que você acha desse atual cenário do jornalismo e o que mudou de alguns tempos para cá, principalmente de 2018 até hoje, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal e siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Também não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações aqui do canal e não perder nada do que sai por aqui. E também, como eu falei anteriormente, deixe seu comentário aqui para eu saber se o que eu falei aqui está certo, está errado ou faltou alguma informação. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.